Olá, vamos dar início então à nossa aula sobre espaços agrários. Para iniciar aí falando sobre os espaços agrários, é bom deixar claro que a definição de cidade e de campo, ela vai mudar de um lugar para outro, de um país para outro. No Brasil, o IBGE define como urbano cidades, vilas e áreas urbanas isoladas, ficando aí então como rural as áreas que estão fora desses limites. Popularmente, aqui no Brasil, nós conhecemos como rural ou campo algumas áreas que realizam atividades que são voltadas para o setor primário. Lembrando que nós vamos ter 3 setores da economia, já chegando aí alguns especialistas já aumentarem aí, colocarem um 4º setor que está aparecendo, né, nessa atual dinâmica em que nós vivemos. O primeiro setor, então, vai ser aquele voltado para as atividades da agricultura, pecuária, silvicultura e o extrativismo mineral e vegetal. O setor secundário vai ser aquele que se refere a indústrias, construção civil e geração de energia. O setor terciário vai ser o comércio e a prestação de serviço. É importante lembrar que nós não podemos confundir terciarização, que é o crescimento do setor terciário, com terceirização, que é a passar para uma outra pessoa a execução de uma determinada tarefa, que seria terceirizar uma tarefa. O 4º setor, então, gente, vão ser aquelas atividades voltadas para áreas tecnológicas. Seriam os sistemas de informação e pesquisas e ciência. Então, seria o 4º setor que alguns especialistas aí já apontam. Em relação a campo e cidade, há sempre uma pergunta. O campo e a cidade, eles se complementam? Ou o campo consegue viver sozinho, isolado, com suas atividades e suas funções, e a cidade sozinha com suas atividades e suas funções? Não. Isolado não teria como. Tanto o campo precisa das cidades, como as cidades precisam muito do campo. No passado, o campo ele precisava menos das cidades, porque o campo, a maior parte da população mundial, ela residia no campo. Lembrando que o mundo só se tornou urbanizado a partir agora do século XXI, então é uma atividade muito recente, agora no século XXI que o mundo se urbanizou, mais precisamente em 2007. Então, no passado, o campo, ele realizava as suas atividades, né, o seu cultivo de alimentos, e ele fornecia aqueles produtos para a sua população e o excedente era enviado para as cidades. Então o campo, de uma certa maneira, ele conseguia viver sem aí uma grande ajuda, uma grande dependência da cidade. Porém, atualmente, o campo ele necessita muito da cidade, das funções da cidade. Por quê? Porque hoje o campo ele é modernizado. E toda a tecnologia que o campo utiliza hoje, ele é proveniente das cidades. Então o campo hoje, ele produz alimentos para a população local, que ela é bem mais baixa hoje, e ainda produz para toda a população das cidades. E as cidades fornecem aí para o campo, então, máquinas e outros insumos agrícolas, como fertilizantes, agrotóxicos e adubos. Então, os dois se complementam, impossível viver separado. Tanto que nós já vamos ter hoje grandes empresas rurais, né, que são o agronegócio, onde eles necessitam completamente dos serviços aí da cidade e fornecem esses produtos para a cidade. Em meio a esse contexto aí de produção agrícola, agropecuária, surgiu um termo que é Revolução Verde. A Revolução Verde, ela vai ser então um aprimoramento das formas de produzir no campo, ou seja, uma grande introdução da tecnologia dentro do modo de produzir, dentro do modo de produção. Essa Revolução Verde, ela iniciou em 1950, no México, e foi chegar no Brasil mais ou menos no final de 1960 e início de 1970. Foi justamente no período no Brasil conhecido como Milagre Econômico Brasileiro, onde o Brasil começou a produzir muito, né, e começou a exportar, ser um grande exportador, e aí principalmente de produtos como a soja.